começar a gravar aqui. Mas são tempos difíceis, né? Mas, pessoal, então os glóbulos brancos, né, eles são chamados de leucócitos, e aí eles são responsáveis pela defesa do nosso corpo. E aí são todos aqueles que eu mandei para vocês lá, né? Os monócitos, macrófagos, né, eosinófilos, basófilos. Enfim, cada um tem uma função importante no nosso corpo e aí está relacionado com um processo específico, aí, um processo inflamatório específico. Bom, nós temos as plaquetas, né? As plaquetas, elas são fragmentos, né, de células, de megacélulas, né, que eu falei para vocês. E aí essas megacélulas, elas são fragmentadas em plaquetas. Essas megacélulas, né, que aí agora viram plaquetas, elas são responsáveis aí por liberar fatores de coagulação, né, como fibrinogênio, fibrina e tudo mais. Então, as plaquetas estão diretamente envolvidas, né, no sistema de coagulação. Por isso que o indivíduo com dengue, ele pode evoluir para dengue hemorrágica, né, porque ele tem uma contagem de plaquetas reduzidas. Se a contagem de plaqueta é reduzida, o que vai acontecer? O sangue ele vai, entre aspas, afinar, né, ele vai reduzir demais a viscosidade. E aí, no final das contas, o indivíduo ele pode começar a perder sangue, né, pelos vasos sanguíneos, né? Então, o sangue ele pode passar, né, do compartimento da luz vascular para o lado externo, gerando aí hemorragias. Então, o indivíduo ele tem petequias, né, aquelas manchinhas vermelhas, né, em decorrência de microprocessos hemorrágicos por causa da queda de plaqueta, que é chamada de trombocitopenia. Bom, a circulação sanguínea ela é dividida em dois tipos de circulação. Nós temos a pequena circulação e nós temos a grande circulação. A pequena circulação ela é chamada de circulação pulmonar e a grande circulação ela é chamada de circulação sistêmica. Bom, então vou mostrar para vocês e aí depois, aliás, eu vou andar um pouquinho, eu não vou deixar vocês falarem hoje, para ver se a gente consegue adiantar bastante, porque semana que vem é a nossa última semana de aula, né? Então, assim, eu vou me comprometer com vocês de gravar, de enviar para vocês até, né? Eu vou gravar esse final de semana, né? Se eu não morrer, brincadeira. Começou. Olha o drama, né? Vamos fazer uma. Sexta-feira vamos fazer uma confraternização. Pois é, vamos embora. Então, eu vou gravar para vocês os dois sistemas que faltam, né? Porque a gente embutiu o endócrino aí no meio. Eu vou pedir a Nathalie para dar um foco em respiratório para vocês. E aí eu vou gravar renal e digestório e vou mandar para vocês, tá bom? Então vocês não vão sair prejudicados em nada. Tá? Então eu vou gravar e vou postar lá no AVA. Vocês baixem e assistam às aulas. Combinado? Então, eu vou finalizar sistema cardiovascular com vocês, porque é um sistema muito importante, né, em todas as profissões, mas na profissão de vocês é fundamental, né, trabalhando aí com exercício físico. E aí, né, o sistema renal e digestório, eu vou gravar a aula toda e posto lá no portal para vocês. Aí vocês baixem e gravem e salvem aí para vocês. Bom, então nós temos a pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação, ela está relacionada com o ventrículo direito, né? Então nós temos aqui o átrio direito recebendo sangue, né, do nosso corpo por meio da veia cava inferior e veia cava superior. Esse sangue ele cai no ventrículo direito e aí ele vai pela artéria pulmonar até o pulmão. E aqui, né, é engraçado, vocês percebem uma coisa que é engraçada aqui no sistema cardiovascular? Normalmente, quem sai do ventrículo
são artérias, né? E aí isso é regra. E quem chega nos átrios são veias. Mas a gente tem uma outra regra de que a artéria só carrega sangue arterial e veia só carrega sangue venoso, né? Ou seja, a artéria carrega sangue oxigenado, pós-hematose, e veia carrega sangue rico em CO2 antes da hematose. E aqui, ó, nós temos uma artéria que leva sangue venoso. Não sei se alguém percebeu isso. Vocês perceberam isso? Alguém percebeu? Quando a gente teve anatomia geral na parte cardiovascular, eu percebi isso daí, só que nunca fui curioso a ponto de procurar saber o porquê. De procurar saber, né? É Mas porque o ventrículo... Olha só, Léo. Imagina se saísse do ventrículo uma veia. A pressão ventricular ia estourar a veia todinha. realmente. Né? Então, lembra da estrutura que eu mostrei para vocês? Então, Isso. o único local que nós temos inversão é no coração. Né? Então, no coração, nós temos uma artéria que leva sangue venoso e uma veia que leva sangue arterial para o átrio esquerdo. Então, por quê? Imagina se saísse do ventrículo direito uma veia pulmonar. A veia não suporta a pressão do ventrículo. Então, tem que ser uma artéria. É só de curiosidade para vocês. O único local, então, que a gente tem uma veia carregando sangue arterial e uma artéria carregando sangue venoso é aqui, ó, do ventrículo direito para o pulmão e do pulmão para o átrio esquerdo. É bem interessante. Geral. Oi? É a pequena circulação em geral, né? Que ela faz. Sim, exatamente. É isso aí, a circulação pulmonar inverte, né? Do mais, todas as artérias só carregam sangue arterial e as veias só sangue venoso. Só que mesmo no coração que a gente vai ter essa inversão em decorrência aí dos aspectos morfológicos, né? Não dava para uma veia aguentar a pressão ventricular. Então acaba que tem que ser uma artéria. Bom, então nós temos aqui na pequena circulação o sangue, né? O sangue venoso saindo do ventrículo direito e aí ele segue pela artéria pulmonar até os pulmões, onde o pulmão vai fazer a troca gasosa, né? A gente respira, inspira e expira, e aí nós fazemos a troca gasosa ali por difusão facilitada entre oxigênio e CO2. Bom, esse sangue já enriquecido com oxigênio, ele vai vir, né, para o átrio esquerdo, e aí por uma veia que se chama veia pulmonar, né? Então aqui, ó, até botei high pressure e low pressure, né? Então aqui a gente tem pressão alta, ó, porque é pressão ventricular. E como aqui a pressão é baixa, é uma veia, né? A veia ela sempre vai trazer de volta para o coração e a artéria sempre vai sair do coração, né? Então isso é bem interessante. Bom, a pressão aqui é baixa porque para chegar no átrio, o átrio é uma estrutura muscular também mais simples. Então imagina se aqui o sangue chegasse com a pressão alta dentro do átrio, né? Ia estourar o átrio também. Então não pode, tem que ser uma pressão baixa. A pressão atrial ela é muito mais baixa do que a pressão ventricular. Olha a diferença da camada de músculo dos ventrículos e olha a camada muscular aqui, ó, dos átrios, né? Então não dá para comparar aí e eles não suportam pressão como o ventrículo suporta. Beleza. Bom, então essa seria a pequena circulação, né? O átrio esquerdo recebendo sangue do pulmão, e aí agora, a partir do ventrículo esquerdo, começa a grande circulação, que é a circulação sistêmica.
Então, o ventrículo esquerdo, que é essa bomba de maior pressão que nós temos, ele vai agir como um propulsor sanguíneo para todo o nosso tecido, para todos os nossos tecidos, tá? Então, ele vai desde os tecidos superiores, por meio das carótidas, até os tecidos inferiores, por meio da artéria aorta, certo? Aqui é só para vocês lerem depois, né? Então, mas é tudo que eu falei lá no slide, né? Pequena circulação ou circulação pulmonar, grande circulação, né? Que é o que eu falei também. A gente pode ter uma outra circulação, que é a circulação colateral. A circulação colateral, ela está relacionada aí com o mecanismo de defesa do nosso organismo, né? Então, indivíduos que têm prejuízo, né? Que têm tecido sofrendo hipóxia por obstrução vascular, esses vasos eles vão criar microvasos, né? Circulações diferentes, né? Providas. Então, vamos pensar assim, ó. Eu já falei com vocês de circulação colateral? Não. Não? Não. Então, imagina que você tem um vaso aqui, um vaso sanguíneo, e aí, esse vaso sanguíneo, ele tem um pequeno trombo aqui, ó. Esse está até grande. Nossa senhora, obstruiu o vaso inteiro, né? O cara morreu aqui. A horta? O cara morreu, né? Então, ele tem um pequeno trombo aqui, ó. O que vai acontecer? O tecido que seria irrigado daqui para frente, ele vai sofrer por hipóxia, né? Porque se tem um trombo aqui, ou se tem, vamos pensar aí numa artéria, né? Imagina que isso aqui é uma placa de ateroma, né? Deposição de colesterol. O que essa parte aqui do vaso vai fazer, ó? Ela vai criar, já que até aqui não está obstruído, ela vai vir aqui, ó, e vai criar um vaso novo, né? Igual Deus, né? Faz de nós brincadeira. Professor, mas Nossa, cirurgicamente dá para fazer isso também. dá para fazer também. Não criar circulação colateral, Andrei, mas dá para tirar esse coágulo, não é? Ou essa placa de ateroma daqui. Hoje já tem várias cirurgias que fazem isso, né? Dá para fazer uma ponte de safena, dá para cortar aqui, ó, cortar aqui e emendar essas duas partes. Dá para fazer um monte de coisa hoje em dia. Mas a circulação colateral, então, seria, né, pelo fato de esse tecido aqui, né, imagine que isso aqui é um tecido, ele receberia sangue dessa artéria, e aí essa artéria está obstruída. Antes da obstrução, né, o nosso corpo não é bobo, ele vai criar desvios, tipo Vitória, né? Para os caminhões não passarem mais por Vitória, porque fica congestionado, criaram rodovia do contorno, né? Então, a circulação colateral seria a nossa rodovia do contorno. É para contornar esse trombo aqui, que seria Vitória, né? Que seria a ilha de Vitória. Deu para entender? Mesmo com os meus exemplos ridículos? Deu sim. Vocês já encontraram um professor tão não criativo quanto eu, gente? Fala a verdade. Vamos lá. Um ícone, professor. Você usa exemplos diretos, professor. É isso. Pô. Mas são exemplos muito toscos, né? Fala a verdade. Mas eu acho que dá para ajudar a entender. Por isso que eu uso esses exemplos. É assim que a gente aprende mesmo. É porque eu acho que eu aprendi, eu aprendi meio que sozinho, né, esses negócios, porque os meus professores eles eram sempre muito técnicos. E aí então a gente tem que ir criando estratégia aí para gravar esse trem, né, porque é muita coisa. E aí acaba que
Eu vou dando esses exemplos meio toscos, mas eu espero que vocês, a hora que vocês acharem que não deu, vocês falam também, tá? Pelo amor de Deus. O intuito é Aprendendo vocês através de aprenderem. meme, fisiologia. É isso aí. Bom, então essa circulação colateral, ela tá relacionada com a demanda metabólica de um tecido. Então vamos pensar assim, o coração de um idoso, né? O idoso, ele tem uma possibilidade, uma probabilidade de sofrer infarto muito maior do que nós. Porque ao longo dos anos, né, com a ingestão de colesterol, nós vamos armazenando placas de colesterol nas artérias, né? As artérias, elas são muito mais suscetíveis do que as veias de armazenar aí placas de ateroma, porque o fluxo é muito maior e aí as lesões endoteliais, elas são muito mais presentes, certo? Então, as placas de ateroma, elas são formadas muito mais nas artérias. E aí pensem comigo, quais são as artérias que irrigam o nosso coração, o nosso miocárdio? Coronárias? As coronárias. Então, as coronárias, elas são lotadas de placa de ateroma, né? As coronárias e a aorta, elas são as que sentem a pressão máxima do coração, né? Porque imagina, o coração, ele se auto-irriga. Se ele se auto-irriga, imagina a pressão de perfusão que as coronárias, elas sofrem, né? Então, elas sofrem uma pressão muito alta. Então, elas podem sofrer lesão endotelial muito mais facilmente do que outras vezes, por exemplo, como a aorta torácica, né? O arco aórtico, não. O arco aórtico, ele sofre a porretada principal. E as coronárias também. Então, ao longo dos anos, por causa dessas lesões endoteliais em decorrência do aumento da pressão, as placas de ateroma vão sendo formadas. E aí, à medida que o coração, principalmente, né, ele vai passando por processos leves de hipóxia, ele vai criando outros circuitos de circulação colateral. Então, por isso que um senhorzinho ou uma senhorinha, eles podem sofrer 5, 6 infartos e continuar lá vivinho, porque eles têm circulação colateral. E os jovens, né, até 30, 30 e poucos anos, se sofrem infarto, o infarto é fulminante, né? Porque a gente não tem circulação colateral. Então, é um dos mecanismos que explica o fato de idosos, o tiozinho sofreu 5 infartos e está lá, de boa, dançando o forrozinho dele na sexta-feira, né? E aí o jovem não, morre de infarto fulminante. Bom, nós temos um outro tipo de circulação, que é a circulação porta-hepática. Essa circulação porta-hepática aqui é uma circulação especial. Assim como a colateral é uma circulação especial, a porta-hepática também é especial. Ela está relacionada diretamente com a capacidade absortiva do nosso intestino delgado. Então, é uma circulação que existe entre o intestino e o fígado, por meio de uma veia que se chama veia porta, tá? Então, essa veia porta, ela irriga todo o intestino e aí ela extrai todos os metabólitos, né, do que nós comemos, leva para o fígado e o fígado distribui na grande circulação. Tá bom? Então, está relacionado diretamente com a parte lá do intestino delgado, né, o intestino fino, que é onde o processo absortivo acontece. Opa. Bom, vamos falar agora um pouquinho da hemodinâmica da circulação, né? Então, a hemodinâmica da circulação nada mais é do que o estudo dos movimentos e as pressões, né, da circulação sanguínea, e aí, né, em decorrência do bombeamento dessas câmaras aqui, ó, né, dos ventrículos principalmente, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá? E aí também são modulados pela ritmicidade do coração e aí também pela estrutura da parede, né, muscular
tanto na sístole quanto na diástole, sendo a sístole a contração e a diástole o relaxamento. Então, a espessura da parede, né, a quantidade de fibras contráteis, elas estão relacionadas tanto com a sístole quanto com a diástole. E aí, Andrei, daqui a pouco a gente vai começar a falar de pré-carga e de pós-carga. Né? Então, o coração, por exemplo, de adulto, né, em repouso, ele bate em média 60 a 80 vezes por minuto. Então, imagina só, né? É um órgão, é um músculo que demanda muita energia. E que exerce muita pressão a todo momento. Aqui dá para vocês verem, né? Aqui, pequena circulação, né? As trocas gasosas, né? Nos bronquíolos, principalmente, né? O oxigênio sendo trocado, né? E no gás carbônico e vice-versa. E aí aqui, né? A pressão de perfusão arterial, que é aqui embaixo, né? A pressão efetiva necessária para que o capilar ele troque, né, o essencial com o tecido. Então a gente chama aí de pressão de perfusão efetiva. Bom, então como que o fluido, os nossos fluidos, né, o fluido sanguíneo se movimenta? Ele se movimenta por dois tipos de movimentos, um chamado de sístole e um chamado de diástole. E aí a gente tem que entender, eu não sei se eu falei para vocês, né? O coração ele é dividido em duas bombas, uma bomba direita e uma bomba esquerda, e aí é dividido em 4 câmaras. Nós temos 2 câmaras que são atriais e 2 câmaras que são ventriculares. As câmaras atriais, elas são rítmicas, né? Elas têm a mesma ritmicidade, e as câmaras ventriculares, elas também têm a mesma ritmicidade. E aí ambas, né, tanto as câmaras atriais quanto as câmaras ventriculares, elas realizam, né, juntamente os processos de sístole e os processos de diástole. É o que dá a ritmicidade do nosso coração. Então, enquanto os átrios eles estão em sístole, os ventrículos estão em diástole. E o contrário também é verdadeiro. Quando os ventrículos estão em sístole, os átrios estão em diástole. E o que é sístole? O que é diástole? Falem aí rapidinho para mim. Sístole é a contração do ventrículo. Ou do átrio, ou né? do átrio também. O diástole é relaxamento muscular. Isso aí. Então, sístole nós temos como, né, a contração tanto do átrio quanto do ventrículo, né, reafirmando aí que os átrios eles fazem sístole juntos e eles fazem diástole junto. Os ventrículos eles fazem sístole juntos e diástoles também juntos. Quando a estrutura atrial está em sístole, a estrutura ventricular está em diástole. E quando a estrutura ventricular está em sístole, a de cima está em diástole. Isso dá a ritmicidade do nosso coração. Imagina se todo mundo tivesse em sístole ao mesmo tempo. O sangue está indo para onde? Qual sangue? Né? Não ia ter sangue. Então não ia ter enchimento cardíaco, né? Não ia ter enchimento atrial e não ia ter enchimento ventricular. Se não tivesse enchimento atrial, não teria enchimento ventricular e não teria ejeção ventricular. Então o nosso coração ele trabalha hemodinamicamente num ritmo, né, ditado por um nódo que se chama nódo sinusal. Ou sinoatrial, nódo sinoatrial, vocês vão achar vários nomes aí. Se vocês lerem o Linda, o Guyton, enfim, os outros autores, eles podem chamar de outros nomes. Eu gosto de chamar de nódo sinusal. Bom, para isso, né, nós temos algumas variáveis aqui. Uma primeira se chama frequência cardíaca, né? A frequência cardíaca, ela é a quantidade de vezes, né, que o coração ele vai
contrair por unidade de tempo. Então, normalmente, a gente faz a cada minuto, né? Então, a frequência cardíaca. Quando eu digo que o coração do indivíduo, ele bate 60 vezes por minuto, eu estou ditando o que do indivíduo? A frequência cardíaca. Ou seja, a frequência cardíaca é quantas vezes o coração contrai. Na verdade, ele faz uma sístole e uma diástole, né, por minuto. Então, ele completa um ciclo. O ciclo cardíaco, ele é uma sístole e uma diástole. Ok? Então, se o indivíduo ele tem 60 batimentos por minuto, quer dizer que ele faz 60 sístoles e 60 diástoles por minuto. Se ele faz 80 sístoles e 80 diástoles por minuto. Isso está relacionado com um ciclo cardíaco, tá? Bom, e nós temos as pressões também sanguíneas. A pressão sanguínea, né, então, é a velocidade e a pressão que o sangue ele faz nas paredes dos vasos, né? Então, isso está relacionado aí com a pressão que ele faz e aí a velocidade que ele vai ser conduzido, né? A pressão que ele vai ter que fazer para superar a pós-carga. Obviamente que a pós-carga, né, do ventrículo direito é muito menor do que a pós-carga do ventrículo esquerdo, né? Tanto que a pressão ventricular direita ela é diferente da pressão ventricular esquerda. Imagina se a pressão do ventrículo direito fosse 120 milímetros de mercúrio. O pulmão ia acontecer o quê? Estourar. Estourar, né? Os alvéolos, coitados, eles iam focar tudo, né? Porque os alvéolos eles têm uma estrutura muito delgada, né? Muito minimalista. Então a pressão ela tem que ser muito sutil. Então o ventrículo direito ele contrai muito mais, de forma muito mais sutil do que o ventrículo esquerdo. Então o brutão mesmo é o ventrículo esquerdo e o mais suave é o ventrículo direito. Bom, Professor, oi. você falou que, no caso, se ele fizer 80 batimentos por minuto, então ele está fazendo 80 contração? 80 contrações e 80 relaxamentos. 80... Ah, entendi. E tá Porque fazendo... aí na frequência cardíaca, a definição está dizendo que é só quando o coração se contrai. Por isso que eu perguntei. Então, é porque, na No verdade... caso, é só na sístole. É porque, na verdade, Laís, se uma sístole acontece, é porque uma diástole aconteceu também. Não tem como uma sístole acontecer sem uma diástole, você consegue entender? A diástole Entendi. é o enchimento. Então, se a sístole aconteceu, é porque a diástole também aconteceu. Entendeu? Ah, entendi. Não tem sístole sem diástole, não tem diástole sem sístole. Né? Entendi. Elas não andam separadas. Tá bom? Beleza. Bom, então só olha essa figura aqui para a dúvida da Laís. Então vamos pensar aqui, ó. Eu mostrei para vocês as válvulas do coração. Então vamos pensar aqui, ó. Aqui é o ventrículo esquerdo, né? E aqui o átrio esquerdo, né? Então vamos pensar aqui, ó. Imagina que o átrio esquerdo ele é alimentado, ele é enchido por quem? Pela veia Cava. Pulmonar. pulmonar. Isso. O esquerdo, né? Ele é enchido pela veia pulmonar. Quando o átrio esquerdo, vamos isolar a bomba esquerda. Quando o átrio esquerdo ele está sendo enchido pela veia pulmonar, a válvula mitral ela tem que estar aberta ou tem que estar fechada? Fechado. Fechada, né? Então isso significa que se o átrio está em sístole, aliás, está em diástole, está enchendo, né? Eu falei anteriormente, significa que o ventrículo está fazendo o quê, ó? Sístole. Sístole. Então a válvula bicúspide vai estar, a aorta, né? Ou bicúspide vai estar como?
Aberto. Aberto. Então, o ventrículo vai estar relaxando, ok? E vai estar contraindo, aliás, e o átrio vai estar relaxando. Então, essa válvula aqui, ó, essa válvula, né, chamada de mitral, ela tem que suportar a pressão do ventrículo esquerdo. Porque imagina se ela abre. Se ela abrir aqui, ela estoura o átrio esquerdo. Então, essa válvula aqui é uma válvula muito forte, né? E ela dá muito problema também. Então, indivíduos idosos têm muitos problemas na válvula mitral. Por quê? É uma vida inteira aguentando porretada do ventrículo esquerdo, né? Aguentando pressão de 120, e aí eles vão ficando hipertensos, aumentam para 140, 150, 160, 180. Tem gente que chega no PA com 220 de pressão, né? Então Caralho. imagina, quase, e aí não infarta porque idosos são muito protegidos, né? O coração de idoso é muito adaptado, né? Então, se um jovem chegar com 22 de pressão, com 220 de pressão, pode preparar o caixão, né? Agora, se um idoso chegar, você bota um captopril debaixo da língua dele, daí a pouco a pressão tá 12. Né? Então, é uma coisa assim, fantástica. O coração deles é muito adaptado. Oi? Uma dúvida. Quando a pessoa ela tem uma vida ativa, essa válvula ela é mais, vamos supor, ela é treinada, ela é mais resistente? Quando ela É muito mais. Muito mais. O coração, Léo, o coração é um músculo, né? Então, quanto mais treinado é esse músculo, e essas válvulas aqui, ó, elas são seguradas, você lembra lá, por cordas tendíneas? Sim. Pelos músculos papilares. Então, se você mantém, né, um ritmo de trabalho cardíaco bom, né, de fortalecimento, faz atividade física, exercita o coração, que quando você faz atividade física, e aí a gente está falando de atividade física saudável, né? Não estou falando dessas loucuras que o pessoal faz aí, não, né? Gabriela Pugliese, esse povo doido aí, não. Tô falando de gente cientista, de gente, né, profissional como vocês, né? Daqui uns dias. Então, a atividade física associada a uma alimentação rica, né, em antioxidantes, em ômega 3, né, alimentos saudáveis de modo geral, né, vai fortalecer o papilar, os músculos papilares. E no final das contas, quem vai segurar isso aqui, ó, né, esses cúspides aqui, vai ser os papilares e as cordas tendíneas. Então, daí a importância de atividade física e alimentação saudável, né? Entendi. Beleza? Esteroide anabolizante. Esteroide anabolizante acaba com isso aqui, ó. Então, não pode tomar esteroide anabolizante, porque você vai hipertrofiar o coração e aí vai perder a efetividade das válvulas. Se você perde a efetividade das válvulas, você gera retorno, você gera sopro. E aí você pode fazer com que, por exemplo, seu coração fique insuficiente. Ele não dá conta de bombear o sangue e às vezes a válvula fica frouxa e aí volta sangue para o pulmão, por exemplo, o indivíduo desenvolve uma insuficiência, né, pulmonar congestiva. Pessoal, falta um minutinho. Eu vou